Ela tentou esconder a dor enquanto dividia o pouco que tinha com a filha, sem imaginar que um simples olhar mudaria o rumo de suas vidas. Se você gosta de histórias como essa, não deixe de se inscrever neste canal. Postamos todos os dias, continuando. O sol de terça-feira batia impiedoso no asfalto de São Paulo, quando Rafael Andrade desceu do Porsche parado no meio da Avenida Paulista. O motor havia falhado no momento mais inconveniente possível, 15 minutos antes de uma reunião que poderia definir a expansão da TechVision para o mercado internacional. Aos 35 anos, ele havia construído um império tecnológico baseado em controle absoluto. Cada minuto era calculado, cada decisão filtrada por planilhas e análises de risco. Emoções eram variáveis que não cabiam em sua equação de sucesso. Com o blazer impecável e a gravata ajustada, Rafael caminhou apressado pelas ruas que raramente observava de verdade. Seus olhos permaneciam grudados na tela do celular, resolvendo crises, aprovando orçamentos, mantendo o ritmo frenético que o tornara um dos empresários mais respeitados do país. O mundo ao seu redor era apenas cenário para sua trajetória imparável. Foi então que uma vitrine simples interrompeu seu universo perfeitamente organizado. Através do vidro de uma padaria modesta na Vila Madalena, seus olhos captaram uma cena que o fez parar abruptamente. Uma mulher jovem, de cabelos castanhos presos em um coque desarrumado, segurava um bebê no colo enquanto tentava acalmar uma menina de aproximadamente 4 anos. A criança apontava insistentemente para um bolo de chocolate na vitrine, mas a mulher balançava a cabeça em negativa, seus lábios movendo-se em palavras baixas que Rafael não conseguia ouvir. Marina Santos sentia o peso familiar da humilhação crescendo no peito. Havia prometido às filhas que iriam tomar café da manhã juntas na padaria depois da consulta médica de Sofia, a mais nova, de apenas 8 meses. Mas ali, diante do balcão, a realidade bateu com força brutal. Os R$ 15 no bolso mal dariam para um café com leite e um pão na chapa. O bolo que encantara Isabela custava quase metade de seu orçamento semanal. Por favor, mãe, só um pedacinho? Isabela insistia, seus olhos grandes e esperançosos fixos no doce. Marina abaixou-se até a altura da filha, ajeitando Sofia no braço esquerdo. Amor, hoje a mamãe trouxe dinheiro só para um lanchinho básico. Que tal um pão quentinho com manteiga? Você adora. Isabela percebeu algo na voz da mãe que a fez baixar o braço lentamente. Aos 4 anos, ela já entendia o peso daquela palavra. Não. Não por birra ou castigo, mas por necessidade. A menina assentiu com uma maturidade que partiu o coração de Marina. Tá bom, mãe, eu não quero mesmo. Rafael observava aquela troca através do vidro, sentindo algo estranho se movimentar em seu peito. Algo que ele havia enterrado há muito tempo, junto com memórias de sua própria infância. Sem entender exatamente o que o impulsionava, ele empurrou a porta da padaria e entrou. O som da campainha fez Marina levantar os olhos. Ela viu um homem alto, de terno impecável e postura confiante se aproximando. Instintivamente, ela segurou Isabela mais perto, abraçando Sofia com mais força. Em sua experiência, homens bem vestidos que se aproximavam dela e das filhas raramente tinham boas intenções. Com licença, Rafael disse, sua voz mais suave do que de costume. Perdão pela intromissão, mas percebi que vocês estão escolhendo o café da manhã. Posso pagar o que vocês quiserem? Sem segunda intenção, apenas gostaria de ajudar. Marina o encarou com desconfiança legítima. Por quê? A pergunta direta o desarmou. Por quê? Mesmo? Rafael não tinha uma resposta lógica. Apenas sentia que precisava fazer aquilo. Porque já estive do outro lado. Porque às vezes um gesto simples pode mudar o dia de alguém. E porque aquela menina merece o bolo de chocolate que estava desejando. Isabela se escondeu atrás da perna da mãe, curiosa, mas cautelosa. Sofia choramingava baixinho, sentindo a tensão no corpo de Marina. Não preciso de caridade, Marina respondeu, orgulho e cansaço se misturando em sua voz. Conseguimos nos virar sozinhas. Não é caridade, é um café da manhã entre conhecidos. Rafael hesitou. Meu nome é Rafael.
E vocês? São? Marina estudou seu rosto por um longo momento. Havia algo em seus olhos que não parecia falso ou predatório. Apenas cansado. Como se ele também carregasse pesos invisíveis. Marina. Essas são Isabela e Sofia. Prazer, Marina. Posso convidá-las para sentar? Prometo que é apenas um café da manhã, nada mais. 20 minutos depois, elas estavam sentadas numa mesa pequena perto da janela. Isabela comia seu pedaço de bolo com os olhos brilhando de felicidade. Marina tomava um café com leite, enquanto Sofia dormia tranquila em seus braços. E Rafael observava aquela cena se perguntando quando foi a última vez que se sentara numa mesa assim, sem agenda, sem pressa, apenas presente. Você trabalha na região? Marina perguntou, tentando diminuir o desconforto da situação. Tenho uma empresa no centro. Tecnologia, Rafael respondeu, evitando detalhes. E você? Marina hesitou. Faço alguns trabalhos autônomos. Limpeza, cuidado de idosos, algumas costuras, o que aparecer. E o pai delas? A pergunta saiu antes que Rafael pudesse se censurar. O rosto de Marina se fechou ligeiramente. Sofia é filha do meu ex-marido. Nos separamos quando descobri que estava grávida. Isabela? O pai dela morreu num acidente de moto quando ela tinha 2 anos. Rafael sentiu um aperto no peito. Sinto muito. Não sinta. A vida segue, e elas são minha força. Marina olhou para as filhas com um amor feroz. Faço qualquer coisa por elas. Foi então que Rafael tomou uma decisão que mudaria tudo. Não era racional, não fazia parte de seus planos, mas sentia que precisava fazer. Marina, posso fazer uma proposta? Ela o olhou desconfiada novamente. Preciso de alguém para cuidar da minha casa. Não tenho tempo para gerenciar empregados, fazer compras, organizar as coisas básicas do dia a dia. É um apartamento grande, mas eu vivo sozinho, então não é trabalho pesado. Pagaria um salário justo e vocês poderiam morar lá. As meninas teriam um quarto próprio, segurança e estabilidade. Marina quase engasgou com o café. O quê? Sei que parece estranho vindo de um desconhecido, mas preciso de ajuda e você precisa de estabilidade. Seria um acordo profissional. Você seria minha funcionária, não seria caridade. Por que faria isso? Por alguém que acabou de conhecer. Rafael olhou para Isabela, que havia terminado o bolo e desenhava coraçõezinhos no guardanapo com o dedo. Depois olhou para Sofia, que dormia pacificamente nos braços da mãe. Finalmente seus olhos encontraram os de Marina. Porque reconheço uma boa mãe quando vejo uma, porque suas filhas merecem segurança. E porque, honestamente, preciso de alguém que transforme aquela casa fria num lar. Marina ficou em silêncio por longos minutos. A oferta era tentadora demais para ser verdadeira, mas o desespero de sua situação pesava mais que a desconfiança. O aluguel do pequeno apartamento onde moravam estava 3 meses atrasado. O dinheiro que ganhava mal cobria a alimentação e remédios para Sofia. E Isabela precisava começar a escola no ano seguinte. Quais seriam as condições exatas? Você cuidaria da limpeza, organizaria compras, prepararia algumas refeições. Nada além disso. Teria um salário de R$ 4.000. Mais vale alimentação, plano de saúde para vocês 3 e moradia. Suas filhas teriam um quarto próprio, acesso à área de lazer do prédio, segurança total. Marina sentia o coração acelerado. Era bom demais para ser verdade, mas Isabela estava olhando para ela com aqueles olhos esperançosos, e Sofia precisava de estabilidade. E se não der certo? Se você quiser sair, pode sair a qualquer momento. Se eu decidir que não está funcionando, dou 1 mês de aviso prévio e ajuda para vocês se estabelecerem em outro lugar. Por que confiaria em mim? Sou uma estranha. Rafael sorriu pela primeira vez desde que entrara na padaria. Porque uma mãe que nega um bolo para a filha por não ter dinheiro, mas não pede ajuda, é alguém em quem se pode confiar. Marina olhou para as filhas, depois para Rafael. 2 horas atrás, ela estava tentando esticar R$ 15 para alimentar as meninas. Agora, um estranho oferecia uma vida completamente nova. Preciso pensar. Claro, aqui está meu cartão. Pense com calma.
Se decidir aceitar, me liga. Eles se levantaram da mesa. Rafael pegou Isabela no colo brevemente para ela se despedir e a menina sussurrou, algo em seu ouvido que o fez sorrir genuinamente. O que ela disse? Marina perguntou curiosa. Que eu sou bonito e cheiro bem. Marina riu pela primeira vez em semanas. Isabela é muito sociável. É uma menina especial. As duas são. Do lado de fora da padaria, eles se despediram com um aperto de mão formal. Rafael voltou para seu mundo de reuniões e negócios, mas algo havia mudado. Durante o resto do dia, ele se pegou pensando em olhos castanhos cansados e no sorriso de uma menina comendo bolo de chocolate. Marina voltou para seu pequeno apartamento na periferia, com a mente em turbilhão. À noite, depois de colocar as meninas para dormir, ela ficou na varanda minúscula olhando o cartão que Rafael havia deixado. Rafael Andrade, Tech Vision. Ela pesquisou o nome no celular e descobriu que ele não era apenas um empresário. Era um dos homens mais ricos do estado de São Paulo. Por que alguém assim ofereceria ajuda para ela? 3 dias depois, num domingo de manhã, Marina ligou. Alô? Rafael, é Marina, da padaria. Marina, fico feliz que tenha ligado. Aceito sua proposta, mas preciso deixar uma coisa clara. Não quero favores, nem piedade. Se vou trabalhar para você, é como funcionária, com direitos e deveres como qualquer outro emprego. Pode ser? Pode. Quando podemos começar? Posso me mudar na próxima semana, se for possível. Perfeito. Te mando o endereço. Marina? Sim? Obrigado. Acho que isso vai ser bom para todos nós. Quando desligou o telefone, Marina sentiu uma mistura de alívio e terror. Estava prestes a mudar completamente de vida, a entrar no mundo de um homem que não conhecia, levando suas 2 filhas pequenas. Era corajoso ou completamente insano, mas pela primeira vez em anos sentiu uma pontinha de esperança. E Rafael, em seu apartamento silencioso e impecável, olhou ao redor e tentou imaginar como seria ter aquele espaço preenchido por risadas infantis e pela presença de uma família. A ideia o assustava e o atraía ao mesmo tempo. Em uma semana, suas vidas se encontrariam novamente. Desta vez não por acaso, mas por escolha. E nenhum dos dois imaginava o quanto aquela decisão os transformaria. A mudança aconteceu numa quinta-feira ensolarada de março. Marina subiu os 22 andares do edifício residencial mais luxuoso que já havia pisado na vida, carregando Sofia no colo e segurando a mão de Isabela, que olhava tudo ao redor com os olhos arregalados de fascínio. As 2 malas que continham todos os seus pertences pareciam ridículas perto da suntuosidade do lugar. O apartamento de Rafael ocupava todo o andar. Quando ele abriu a porta, Marina sentiu uma vertigem momentânea. Não era apenas grande, era um mundo completamente diferente. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista deslumbrante da cidade. Móveis de designer se espalhavam pelos cômodos em harmonia perfeita, e tudo era tão limpo e organizado que parecia saído de uma revista de decoração. Bem-vindas, Rafael disse, e havia algo genuinamente caloroso em sua voz. Isabela, quer conhecer seu quarto? A menina assentiu entusiasmada, e Rafael a conduziu por um corredor até um quarto que fez os olhos de Marina se encherem de lágrimas. Ele havia preparado tudo. Uma cama pequena com lençóis cor-de-rosa, alguns brinquedos novos organizados numa prateleira, até mesmo um pequeno quadro com desenhos de princesas na parede. E ali é onde Sofia vai dormir quando crescer um pouco. Rafael apontou para um berço montado do lado da cama de Isabela. Por enquanto, imaginei que ela fica melhor com você. Marina não conseguia falar. Era mais do que havia sonhado em oferecer para as filhas em toda a sua vida. O quarto de vocês é esse aqui. Rafael abriu outra porta, revelando uma suíte espaçosa com uma cama de casal, closet e banheiro privativo. Fique à vontade para organizar as coisas como preferir. Rafael, isso é demais. Você não precisava... Precisava sim. Vocês vão morar aqui, e quero que se sintam em casa. Ele hesitou por um momento. Marina,
Posso falar uma coisa? Sei que essa situação é estranha para você. Para mim também é. Nunca dividi minha casa com ninguém, mas vamos fazendo aos poucos, pode ser? Nos primeiros dias, a adaptação foi mais difícil do que qualquer um havia imaginado. Rafael estava acostumado ao silêncio absoluto. Acordava às 5 da manhã, tomava seu café preto lendo relatórios, saía para o escritório e voltava tarde da noite para um apartamento que o recebia exatamente como havia deixado. De repente, acordava com o choro de Sofia, encontrava brinquedos espalhados pela sala, ouvia Isabela cantarolando no banho. Marina, por sua vez, sentia-se uma intrusa. Cada movimento era calculado para não incomodar. Cada decisão doméstica era precedida por dúvidas sobre os limites de sua função ali. Ela limpava obsessivamente tudo que tocava, falava. Baixo demais, vivia numa tensão constante de estar deslocada naquele mundo. Você não precisa andar na ponta dos pés, Rafael disse numa manhã, encontrando-a na cozinha às 6 da manhã, preparando café em silêncio. Esta é sua casa também. É seu apartamento. Sou sua funcionária, Marina respondeu sem olhar para ele. Marina, olha para mim. Ela levantou os olhos, e Rafael viu ali uma mistura de gratidão e medo que o fez repensar suas palavras. Você tem razão. Perdão por ter soado paternalista. O que quis dizer é que as meninas podem brincar, você pode assistir TV na sala, cozinhar, o que quiser. Não quero que vocês se sintam prisioneiras dos próprios passos. E Isabela tem perguntado por que você não almoça com a gente. Rafael parou com a xícara de café no meio do caminho. Ela perguntou isso? Disse que o tio Rafael deve ser muito solitário, comendo sempre sozinho no escritório. A palavra tio causou um impacto inesperado em Rafael. Quando foi a última vez que alguém se referiu a ele com carinho familiar? Posso almoçar com vocês hoje? O sorriso de Marina foi a primeira demonstração genuína de alegria que ele viu desde que ela chegara. À mesa, Rafael descobriu um universo que havia esquecido existir. Isabela contava histórias elaboradas sobre suas bonecas, intercaladas por perguntas diretas e devastadoramente honestas. Tio Rafael, por que você não tem uma família? Por que sua casa era tão quieta? Você fica triste sozinho? Marina tentava repreender a curiosidade da filha, mas Rafael a tranquilizava. Deixa ela perguntar. Faz tempo que ninguém se interessa pela minha vida. Sofia, que estava começando a engatinhar, se aventurava pelos cantos do apartamento com a curiosidade natural dos bebês. Rafael se pegava observando seus movimentinhos desajeitados, sentindo uma ternura que não reconhecia em si mesmo. Ela te adora, Marina comentou uma noite, depois de colocar as meninas para dormir. Eles estavam na cozinha, ela terminando de organizar a louça do jantar, ele folheando e-mails no tablet. Como assim? Sofia. Ela sorri toda vez que te vê. E Isabela nunca se adaptou tão rápido a um lugar novo. Elas são fáceis de amar, Rafael disse, e depois percebeu a intensidade de suas próprias words. Marina parou o que estava fazendo e o olhou. Rafael, posso perguntar uma coisa? Por que nunca constituiu uma família? Você tem tudo para... Para quê? Dinheiro? Rafael fechou o tablet. Marina, dinheiro resolve problemas práticos, mas não ensina você a amar ou a ser amado. E eu nunca aprendi isso direito. Como assim? Rafael hesitou. Fazia anos que não falava sobre seu passado com ninguém. Mas algo na voz suave de Marina, na atmosfera doméstica que ela trouxera para sua vida, o fez querer se abrir. Meus pais morreram quando eu tinha 8 anos. Acidente de carro. Fui criado pelos meus avós, pessoas boas, mas muito idosas. Eles me deram educação, oportunidades, mas... carinho era algo escasso. Aprendi cedo que confiar na vida era arriscado demais, que amar significava sofrer. Então construí uma vida onde eu controlava tudo. Marina sentou-se à mesa do outro lado dele. E funcionou? Até vocês chegarem aqui. Rafael sorriu tristemente. Agora acordo todos os dias com medo de que isso seja temporário demais. Rafael, desculpa. Não devia estar te falando isso.
Você não é minha terapeuta, é minha funcionária. Sou sua amiga, Marina disse baixinho. Pelo menos, gostaria de ser. Eles se olharam por um momento carregado de significados que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Os dias se sucederam numa rotina que, aos poucos, se tornou natural. Rafael começou a voltar para casa mais cedo, alegando que podia trabalhar remotamente algumas horas. Na verdade, não suportava mais perder os banhos de Sofia, as histórias que Isabela inventava antes de dormir, as conversas com Marina na cozinha enquanto ela preparava o jantar. Marina, por sua vez, relaxou gradualmente. Começou a sugerir mudanças na disposição dos móveis para acomodar melhor as crianças, a cozinhar pratos que sabia que Rafael gostava, a assistir filmes na sala depois que as meninas dormiam. Não era mais a funcionária tensa dos primeiros dias, mas também não sabia exatamente o que estava se tornando. Uma noite de sexta-feira, Rafael chegou, em casa carregando sacolas de supermercado. Pensei em fazer pizza, ele anunciou. Isabela mencionou que adora e nunca fiz uma em casa. Você sabe fazer pizza? Marina perguntou divertida. Não, mas tenho YouTube e determinação. O resultado foi uma catástrofe deliciosa. A massa grudou nos dedos de Rafael. Isabela espalhou molho por toda a bancada, Sofia engatinhou até a cozinha e conseguiu se sujar de farinha. Marina ria tanto que precisou se sentar no chão, e Rafael percebeu que aquele som, sua risada genuína, era melhor que qualquer música. Acho que é melhor pedir uma pizza de verdade, ele disse olhando o desastre que haviam criado. Não, Isabela protestou. A nossa pizza está boa, só está diferente. Eles comeram a pizza torta e meio queimada sentados no chão da sala, porque Isabela insistiu que seria mais divertido assim. Sofia dormiu no colo de Rafael depois de se entupir de farinha, e Isabela contou histórias sobre sua vida antes de conhecê-lo. Sabe, tio Rafael, antes de morar aqui, eu sempre pedia para Deus mandar um papai para mim e para Sofia. Mas acho que ele mandou você, que é melhor que um papai. Rafael sentiu os olhos arderem. Por que é melhor que um papai? Porque você escolheu cuidar da gente. Papai é obrigado a gostar dos filhos. Você não é obrigado, mas gosta mesmo assim. Marina e Rafael se entreolharam por cima da cabeça da menina e ambos perceberam que estavam entrando em território perigoso. Não eram mais estranhos compartilhando um espaço. Estavam se tornando algo que nenhum dos dois sabia como nomear. Mas foram as pequenas coisas que realmente mudaram tudo. Rafael ensinando Isabela a andar de bicicleta na área do prédio. Marina massageando as têmporas dele depois de um dia difícil de trabalho. Os três, assistindo desenhos animados no domingo de manhã, Sofia dormindo entre eles no sofá. Rafael percebeu que começara a pensar no apartamento como nossa casa, em vez de minha casa. Marina se deu conta de que acordava ansiosa pelos momentos em que ele chegaria do trabalho. Nenhum dos dois falou sobre essas mudanças, mas ambos as sentiam crescendo como plantas silenciosas. Foi numa terça-feira chuvosa que a primeira rachadura apareceu em sua bolha de felicidade doméstica. Rafael chegou do trabalho mais tarde que o habitual, visivelmente tenso. Durante o jantar atendeu 3 ligações consecutivas, falando em um tom empresarial que as meninas não conheciam. Desculpem, mas vou ter que trabalhar até mais tarde, ele disse, levantando-se da mesa. Marina, pode colocar as meninas para dormir? Vou ficar no escritório. Isabela fez um biquinho. Mas você ia me ajudar com o quebra-cabeças novo. Amanhã, princesa. Hoje o tio está ocupado. Depois que ele se retirou, Isabela virou para Marina. Mamãe, o tio Rafael está bravo com a gente? Não, amor. Ele só está trabalhando muito. Mas Marina também havia sentido a mudança. A distância repentina, a formalidade que voltara à voz dele. Alguma coisa havia acontecido no mundo exterior que os estava puxando de volta à realidade. Tarde da noite, depois que as meninas dormiram, Marina foi até o escritório de Rafael com uma xícara de café. Ela bateu levemente na porta entreaberta. Entra. Rafael estava debruçado sobre uma pilha de documentos, os cabelos desarrumados, a gravata frouxa.
Havia algo vulnerável em sua postura que fez Marina se aproximar sem hesitação. Café quentinho. Obrigado. Ele aceitou a xícara sem levantar os olhos. Marina, preciso te falar uma coisa. O tom fez o coração dela acelerar. O que foi? Pode ser que nos próximos meses eu tenha que viajar mais. A empresa está passando por uma fase complicada. Aquisições, fusões, é muita responsabilidade. Entendi. Marina sentou na cadeira em frente à mesa dele. Isso significa que esse acordo vai mudar? Rafael finalmente olhou para ela, e Marina viu algo que parecia medo em seus olhos. Não sei. Espero que não. Mas queria te avisar que talvez eu fique mais ausente, mais distante. Por causa do trabalho, por causa de muita coisa. Eles ficaram em silêncio por um momento. Marina sabia que havia mais coisa do que ele estava dizendo, mas não se sentia no direito de insistir. Rafael, se precisar conversar sobre qualquer coisa, eu estou aqui. Eu sei, e é exatamente esse o problema. A resposta criptografada deixou Marina intrigada, mas ela apenas assentiu e se levantou para sair. Marina? Sim? Obrigado, por tudo, por fazer desta casa um lar. Quando ela saiu, Rafael voltou aos documentos, mas sua mente estava longe dos números e relatórios. Estava pensando em como havia se acostumado rápido demais com risadas infantis ecoando pelos corredores, em como a opinião de uma mulher que conhecia há apenas algumas semanas havia se tornado importante demais. Em como estava perigosamente perto de não querer mais viver sem aquela família improvável que tinha se formado sob seu teto. E isso o apavorava mais do que qualquer crise empresarial que já havia enfrentado. Na cama, Marina também não conseguia dormir. Sentia que algo estava mudando, que a estabilidade frágil que haviam construído estava sendo ameaçada por forças que ela não compreendia. Mas pela primeira vez, não era apenas sua segurança financeira que a preocupava, era a possibilidade de perder Rafael. E isso a assustava, porque significava que ele havia se tornado muito mais do que apenas seu empregador. A transformação foi gradual, quase imperceptível. Rafael começou a chegar em casa carregando presentes pequenos. Um livro de colorir para Isabela, um chocalho colorido para Sofia, flores silvestres para Marina, que ele comprava de um vendedor na esquina do escritório. Marina passou a deixar bilhetinhos no café da manhã dele, desejando bom dia, e lembrando-o de almoçar. Pequenos gestos que falavam de uma intimidade crescente que nenhum dos dois sabia como definir. A primeira vez que Rafael segurou a mão de Marina foi numa tarde de domingo no parque do Ibirapuera. Isabela brincava no playground enquanto Sofia dormia no carrinho. Marina comentava sobre as outras famílias ao redor quando sua voz se perdeu no meio da frase. Rafael seguiu seu olhar e viu o que a havia calado. Um casal jovem brigando violentamente perto dos brinquedos. O homem gesticulando de forma agressiva enquanto a mulher tentava proteger uma criança pequena. Marina levantou-se instintivamente, mas Rafael a deteve com um toque suave em seu braço. Ei, não é nossa briga. Mas aquela criança... Já tem seguranças do parque se aproximando. Fica aqui. Marina se deixou puxar de volta para o banco, mas seu corpo permanecia tenso. Rafael percebeu que ela tremia levemente. Marina, o que foi? Nada, é só que... Situações assim me deixam nervosa. Rafael estudou seu rosto por um momento. Havia algo ali que ela não estava dizendo. Seu ex-marido, ele batia em você? Marina fechou os olhos por um segundo antes de responder. Não fisicamente, mas tinha outras formas de machucar. A raiva que Rafael sentiu foi tão intensa que o surpreendeu. Sem pensar, ele tomou a mão dela entre as suas, entrelaçando os dedos. Ninguém nunca mais vai te machucar. Nem você, nem as meninas. O toque durou apenas alguns segundos, mas mudou algo entre eles. Marina sentiu uma eletricidade subir pelo braço, e Rafael percebeu que não queria mais soltar aquela mão nunca. À noite, depois que as meninas dormiram, eles se encontraram novamente na cozinha, um ritual que havia se tornado sagrado para ambos. Marina preparava um chá de camomila, enquanto Rafael revisava e-mails.
mas a tensão entre eles era palpável. Rafael, posso perguntar uma coisa pessoal? Pode. Você nunca se apaixonou de verdade? Rafael pausou na digitação. A pergunta era mais complexa do que Marina imaginava. Uma vez, na faculdade, achei que era amor, mas agora percebo que era mais necessidade. Necessidade de não estar sozinho. O que aconteceu? Ela conheceu minha conta bancária antes de conhecer meu coração. Quando a empresa decolou e o dinheiro apareceu, ela mudou comigo. Ficou diferente. Como se eu fosse um prêmio que ela havia ganhado. Marina sentou-se à mesa com as 2 xícaras. E isso te magoou? Me ensinou uma lição valiosa, que pessoas podem ser compradas, que sentimentos podem ser encenados, que é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Nem todas as pessoas são assim. Rafael olhou profundamente nos olhos dela. Eu sei. Você me ensinou isso. O momento foi interrompido pelo choro de Sofia no quarto. Marina se levantou para atender, mas Rafael a deteve. Deixa comigo, você está cansada. Ele foi até o quarto das meninas e Marina o seguiu silenciosamente, ficando na porta para observar. Rafael pegou Sofia no colo com cuidado, balançando-a suavemente e sussurrando palavras tranquilizadoras. A bebê se acalmou quase instantaneamente, relaxando contra o peito dele. Marina sentiu o coração se apertar. Não era apenas gratidão ou carinho amigo. Era algo muito mais profundo e perigoso. Estava se apaixonando por Rafael Andrade, e isso complicava tudo. Na semana seguinte, o mundo exterior começou a se imiscuir em sua bolha doméstica. Primeiro foi Camila, a secretária de Rafael, que ligou durante o jantar para avisar que a reunião da manhã seguinte havia sido antecipada. Desculpa, Camila, mas são 8 horas da noite. Isso pode esperar até amanhã? Rafael disse enquanto ajudava Isabela a cortar o frango. Do outro lado da linha, Camila pareceu surpresa. Claro, Sr. Andrade. É só que normalmente o senhor atende a qualquer hora. Bem, agora tenho horários. Fala comigo amanhã, primeira coisa. Quando desligou, Marina o olhou interrogativa. Você sempre atende ligações de trabalho a qualquer hora? Sempre, até algumas semanas atrás. Rafael sorriu para Isabela, que estava tentando equilibrar ervilhas no garfo. Agora tenho coisas mais importantes para fazer. Como ensinar essa pequena a jantar sem fazer guerra de comida? Mas as interrupções se tornaram mais frequentes. E-mails urgentes chegavam durante os fins de semana. Clientes internacionais ligavam de madrugada. A empresa estava negociando uma fusão milionária com uma multinacional americana, e Rafael era o principal responsável pela operação. Você está mudado, cara. A observação veio de Eduardo, sócio de Rafael há 10 anos e seu melhor amigo desde a faculdade. Eles almoçavam num restaurante no centro quando Eduardo finalmente decidiu abordar o assunto que vinha observando há semanas. Como assim mudado? Mais relaxado, menos obcecado. Isso é bom ou ruim dependendo do ponto de vista. Rafael cortou o salmão metodicamente antes de responder. Por que seria ruim? Porque estamos no meio da negociação mais importante da história da empresa. Os americanos estão de olho em tudo. Nossa performance, nossa estabilidade, nossa dedicação. E você está saindo cedo, recusando jantares de negócios, limitando reuniões noturnas. Estou sendo mais eficiente com meu tempo. Rafael, os caras da Morrison Tech comentaram que você parece distraído, que suas prioridades mudaram. Rafael pausou o garfo no meio do caminho. E o que você acha? Eduardo se inclinou para a frente, baixando a voz. Acho que tem uma mulher na sua vida, e isso me preocupa. Por quê? Porque você nunca foi de relacionamentos, e agora, no pior momento possível, resolve se envolver. Cara, essa fusão vale 500 milhões de dólares. Se der errado por causa de uma distração, Rafael sentiu a irritação crescer. Eduardo, essa distração me trouxe mais felicidade em 2 meses do que tive em 10 anos. E o que acontece se ela te deixar? Se descobrir que é só mais uma interesseira, você vai voltar ao foco ou vai quebrar a empresa? A conversa terminou tensa. Rafael voltou para casa com as palavras do sócio ecoando na cabeça.
Será que realmente estava comprometendo o trabalho? Será que Marina era diferente? Ou ele estava sendo ingênuo novamente? À noite, encontrou Marina na sala ajudando Isabela com um desenho enquanto Sofia brincava no tapete. A cena doméstica que antes o tranquilizava, agora o deixou inquieto. Como foi seu dia? Marina perguntou, notando sua expressão preocupada. Complicado. Marina, posso falar com você depois que as meninas dormirem? O tom sério fez o coração de Marina acelerar. Claro. 1 hora depois, eles estavam na varanda do apartamento, a cidade iluminada se estendendo infinitamente abaixo deles. Rafael bebia um uísque, Marina segurava uma xícara de chá e o silêncio entre eles era pesado. A empresa está passando por um momento decisivo, Rafael começou. Nos próximos meses, vou ter que me dedicar integralmente ao trabalho. Viagens constantes, reuniões até tarde, fins de semana ocupados. Entendo. Marina, talvez seja melhor você e as meninas ficarem na casa por um tempo, enquanto eu resolvo essa fase. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Você está nos mandando embora? Não, não é isso. É só que... talvez seja melhor não me acostumar tanto com vocês. Por quê? Rafael hesitou. Como explicar que estava com medo de se apaixonar? Que cada dia que passava com elas o deixava mais vulnerável? Que a possibilidade de perder aquela família improvisada o aterrorizava mais do que qualquer falência empresarial? Porque isso não é sustentável, Marina. Você merece alguém que possa dar atenção total para você e as meninas. Eu sou casado com o trabalho. Desde quando você decide o que eu mereço? Marina se levantou, a voz tremendo de raiva e dor. Rafael, o que está acontecendo? Ontem você estava planejando levar Isabela ao zoológico no sábado. Hoje está me mandando embora. Não estou te mandando embora, estou sendo realista. Está sendo covarde. As palavras saíram antes que Marina pudesse se censurar. Está com medo. Medo de quê? De se permitir ser feliz, de construir algo real conosco. Rafael se levantou também e eles ficaram frente a frente na varanda. A tensão entre eles era palpável, carregada de tudo que não haviam dito, de todos os momentos quase beijos, de todas as madrugadas que cada um havia passado pensando no outro. Marina, você não entende. Meu mundo é complicado. Tenho inimigos, concorrentes, pessoas que fariam qualquer coisa para me destruir. Se descobrirem que vocês são importantes para mim, se descobrirem o quê? Que você tem um coração? Rafael passou as mãos pelos cabelos, frustrado. Que vocês são meu ponto fraco, ou sua força. Eles se olharam intensamente. Rafael deu um passo em direção a ela e Marina não recuou. Por um momento, parecia que finalmente iriam ceder à atração que crescia entre eles há semanas. Mas o telefone de Rafael tocou, quebrando o momento. Era Camila novamente, com uma emergência da empresa. Rafael atendeu, falou rapidamente em inglês por alguns minutos e quando desligou, o muro havia voltado ao redor dele. Tenho que resolver uma coisa urgente no escritório, ele disse, evitando os olhos de Marina. Agora? São quase 11 da noite. Os negócios não param, Marina. É isso que estou tentando te explicar. Ele entrou no apartamento, pegou as chaves e saiu sem se despedir. Marina ficou sozinha na varanda, sentindo lágrimas de frustração queimarem seus olhos. No escritório, Rafael tentava se concentrar nos relatórios financeiros, mas sua mente estava com Marina. Com a dor nos olhos dela quando ele sugeriu que se afastasse. Com a acusação de covardia que havia acertado, em cheio. O telefone tocou novamente. Desta vez, era um número que ele não reconhecia. Alô? Rafael Andrade? Sim. Meu nome é Marcos Santos. Sou o ex-marido da Marina. Rafael sentiu o sangue gelar. O que você quer? Conversar. Sobre a mulher e as crianças que estão morando com você. Acho que temos muito o que discutir. A ligação foi desligada antes que Rafael pudesse responder. Ele ficou olhando para o telefone, sentindo que sua vida cuidadosamente controlada estava prestes a se complicar ainda mais. No apartamento, Marina colocou as meninas para dormir e se deitou pensando se havia cometido um erro ao aceitar a proposta de Rafael. A segurança financeira era inegável,
Mas o preço emocional estava se tornando alto demais. Isabela apareceu na porta do quarto, segurando sua boneca favorita. Mamãe, por que o tio Rafael foi embora sem dar boa noite? Marina abriu os braços para receber a filha na cama. Ele teve que trabalhar, amor. Ele vai voltar? A pergunta simples carregava o medo que Marina também sentia. Claro que vai. Esta é a casa dele. Mas é nossa casa também, né, mamãe? Marina beijou os cabelos da filha sem saber o que responder. Porque tudo que era bom demais para ser verdade sempre acabava se complicando. Quando Rafael voltou para casa, às 2 da madrugada, encontrou o apartamento em silêncio. Mas havia um bilhete na cozinha. Guardei seu jantar na geladeira. Esquente só 2 minutos no micro-ondas, Marina. Ele comeu sozinho na cozinha silenciosa, olhando para a mesa onde algumas horas antes havia compartilhado risadas com Isabela e observado Sofia tentando comer purê de banana com as próprias mãos. A ligação de Marcos o deixara inquieto. O que o homem queria? Como havia conseguido seu número? E por que a simples menção de seu nome havia feito Rafael sentir uma necessidade urgente de proteger Marina e as meninas? Deitado na cama, ele olhou para o teto tentando tomar uma decisão. Sua vida havia sido simples antes da chegada delas. Previsível, controlada, segura, mas também havia sido vazia. E agora, com a ameaça de perder tudo que havia construído com elas, Rafael percebeu que algumas coisas valiam qualquer risco, inclusive o risco de amar novamente. O encontro aconteceu numa sexta-feira chuvosa, no lobby de um hotel 5 estrelas no centro de São Paulo. Marcos Santos era exatamente como Marina havia descrito em suas poucas menções. Alto moreno, com um sorriso que poderia ser charmoso se não carregasse uma malícia subjacente. Vestia um terno que tentava parecer caro, mas Rafael, acostumado ao luxo verdadeiro, reconhecia imitações. Então você é o famoso milionário que está bancando minha ex-mulher, Marcos disse, sem sequer cumprimentar. Rafael permaneceu de pé, recusando-se a sentar. O que você quer? Relaxa, cara. Senta. Vamos conversar como homens civilizados. Prefiro ficar de pé. E se tem algo a dizer, diga logo. Marcos riu, mas o som não tinha humor. Direto ao ponto. Gosto disso. Bem, a coisa é simples. Soube que Marina e as crianças estão morando com você. Que interessante, não acha? Uma mulher separada, com 2 filhas pequenas, morando com um homem solteiro e rico. Chegue ao ponto. O ponto é que tenho direitos sobre Sofia. Ela é minha filha. E acho que a situação atual não é adequada para uma criança. Rafael sentiu a raiva crescer, mas manteve a voz controlada. Adequada como? Bem, que tipo de exemplo está sendo dado para uma menina de 8 meses? Ver a mãe morando com um homem que mal conhece? Que garantia eu tenho de que minha filha está segura? Sua filha está mais segura agora do que jamais esteve. Tem teto, comida, plano de saúde, amor. Ah, amor. Marcos se inclinou para a frente. Me conta uma coisa, Rafael. Você está comendo minha ex-mulher? A pergunta foi tão crua e ofensiva que Rafael teve que se controlar para não avançar no homem ali mesmo. Isso não é da sua conta. É sim, porque se você está se aproveitando da situação vulnerável da Marina para conseguir sexo, isso afeta o bem-estar da minha filha. Você abandonou Marina grávida. Não deu 1 centavo de pensão, nunca nem viu Sofia após o nascimento. Que direito tem agora de questionar qualquer coisa? Marcos sorriu como se tivesse tocado num ponto sensível. Engano seu. Tenho todos os direitos. Sofia está registrada como minha filha e posso requerer a guarda a qualquer momento. Com que argumento? Ambiente inadequado. Mãe morando em situação suspeita com desconhecido. Criança exposta a situações que podem prejudicar seu desenvolvimento moral. Rafael finalmente se sentou, percebendo que aquilo era mais sério do que imaginava. O que você realmente quer, Marcos? O sorriso do homem se alargou. Agora a conversa melhora. Quero 50 mil reais. Chantagem? Compensação, pela minha generosidade em permitir que vocês continuem essa situação familiar. 50 mil e eu sumo da vida de vocês. Não pago. E requeiro a guarda de Sofia. Simples assim.
Rafael estudou o homem por um longo momento. E se eu não pagar? Então você vai conhecer os tribunais de família brasileiros e vai descobrir como um pai determinado consegue complicar muito a vida de quem está criando seu filho. A reunião terminou sem acordo. Rafael disse que precisava pensar e Marcos deu a ele uma semana para decidir. Quando saíram do hotel, Rafael sentiu como se estivesse carregando um peso gigantesco nos ombros. Ele não contou nada para Marina imediatamente. Passou o fim de semana observando-a com as filhas, vendo o amor genuíno entre elas, a alegria de Sofia ao vê-la, a confiança absoluta de Isabela em sua mãe. A ideia de que aquela família pudesse ser separada o deixava nauseado. Segunda-feira de manhã, Eduardo entrou no escritório de Rafael com uma expressão grave. Temos um problema. Qual agora? Os americanos estão desconfiados. Disseram que você anda distante das negociações. E tem mais. Alguém espalhou o boato de que você está vivendo com uma mulher de origem duvidosa. Rafael levantou os olhos dos documentos. Origem duvidosa? As palavras não foram minhas, mas o pessoal da Morrison está questionando sua estabilidade emocional. Dizem que homens apaixonados tomam decisões irracionais nos negócios. E você acredita nisso? Eduardo suspirou. Rafael, você está diferente, mais distraído, menos agressivo nas negociações. E agora tem esses boatos. Que boatos? Que você está sustentando uma mulher com filhos de relacionamentos anteriores, que ela se aproveitou de você, que é uma golpista. Rafael se levantou bruscamente. Quem está espalhando isso? Não sabemos, mas está chegando aos ouvidos errados. À noite, Rafael chegou em casa com a mente turbulenta. Encontrou Marina na cozinha preparando o jantar, Isabela desenhando na mesa da sala e Sofia dormindo no carrinho. A normalidade doméstica que antes o tranquilizava, agora o deixava angustiado. Durante o jantar, Isabela notou que ele estava quieto. Tio Rafael, você está triste? Não, princesa, só cansado. Minha mãe sempre diz que quando a gente está preocupado, é melhor falar sobre o que está doendo. Rafael olhou para Marina, que estava cortando a comida de Isabela sem levantar os olhos. Sua mãe é muito sábia. Depois que as meninas dormiram, Marina finalmente perguntou: O que está acontecendo, Rafael? Você está estranho há dias. Rafael sabia que precisava contar. Sobre Marcos, mas as palavras não vinham. Em vez disso, ele falou sobre a pressão no trabalho, sobre os americanos, sobre como sua vida pessoal estava sendo questionada. Eles sabem sobre nós? Marina perguntou. Sabem que vocês moram aqui. E não gostaram. E o que você disse? Rafael hesitou. Disse que não era da conta deles. Mas Marina percebeu algo na hesitação. Rafael, você está pensando em nos mandar embora de novo? Marina, está. Eu consigo ver nos seus olhos. Ela se levantou da mesa, começando a andar pela cozinha. Desde aquela conversa na varanda, você está se afastando, chegando, mais tarde falando menos, evitando nos tocar. Não é isso. Então me explica o que é. Rafael passou as mãos pelos cabelos, frustrado. É complicado. Tudo na vida é complicado, Rafael. A questão é se vale a pena lutar ou se é mais fácil desistir. A acusação atingiu em cheio. Rafael olhou para Marina, seus cabelos soltos caindo pelos ombros, seus olhos brilhando de lágrimas contidas, sua postura desafiadora mesmo na vulnerabilidade, e sentiu o peito se apertar. Marina, se eu pudesse, ficaria com vocês para sempre. Se pudesse, quem está te impedindo? O mundo real, as responsabilidades, os riscos. Que riscos? Foi então que Rafael finalmente contou sobre Marcos, sobre a chantagem, sobre as ameaças de processo de guarda, sobre como o ex-marido havia descoberto onde eles moravam e estava disposto a usar Sofia como moeda de troca. Marina ouviu tudo em silêncio, ficando cada vez mais pálida. Quando Rafael terminou, ela se sentou pesadamente na cadeira. 50 mil reais. Ela sussurrou. Ele quer 50 mil reais. Marina, isso não é problema. Dinheiro eu tenho. O problema é que isso não vai terminar aqui.
Ele vai voltar pedindo mais, sempre mais. E se não dermos? Ele pode realmente tentar conseguir a guarda de Sofia. E conhecendo o sistema, com um bom advogado, Marina começou a chorar silenciosamente. Ele nunca quis Sofia. Sumiu quando soube da gravidez. Nunca deu um centavo. Nunca perguntou se ela estava bem. E agora quer usar minha filha para me machucar. Rafael se ajoelhou ao lado da cadeira dela, pegando suas mãos. Marina, vamos resolver isso. Contrato o melhor advogado do país. Provo que ele é um irresponsável. Não. Marina se livrou do toque dele e se levantou. Não vou deixar você gastar dinheiro me defendendo. Não vou deixar que seus negócios sejam prejudicados por minha causa. Não vou deixar meus problemas destruírem sua vida. Marina, não fala assim. Vou embora, Rafael. As palavras caíram como uma bomba entre eles. Como assim? Vou pegar as meninas e sair de São Paulo, ir para algum lugar onde ele não me encontre, começar de novo. E viver como? Com que dinheiro? Dou meu jeito. Sempre me virei sozinha antes de te conhecer. Rafael se levantou desesperado. Marina, isso é loucura. Fugir não vai resolver nada. Vai sim. Vai resolver seus problemas empresariais e vai tirar você dessa situação complicada. E se eu não quiser sair dessa situação complicada? Marina parou e olhou para ele. Rafael, você mesmo disse que não é sustentável, que você é casado com o trabalho, que seu mundo é perigoso para nós. Eu estava com medo e tinha razão para estar. Olha o que está acontecendo. Ela gesticulou vagamente. Chantagem, ameaças, seus sócios questionando suas decisões. Tudo o que você previu está se realizando. Marina, eu te amo. As palavras saíram antes que ele pudesse se censurar. Elas ficaram suspensas no ar entre os dois, cruas e verdadeiras. Marina fechou os olhos como se as palavras fossem fisicamente dolorosas de ouvir. Não, fala isso. Por que não, é verdade? Porque torna tudo mais difícil. Ela abriu os olhos e eles estavam cheios de lágrimas. Rafael, eu também te amo. Amo tudo em você. Sua gentileza com as meninas, o jeito que você me olha, como fez nossa vida melhor. Mas às vezes amar significa proteger a pessoa que amamos. Me proteger de quê? De ter que escolher entre sua empresa e nós, porque eu sei qual seria a sua escolha, e não seria justo te forçar a fazer isso. Rafael deu um passo em direção a ela. Marina, não me deixa. Eu preciso. É melhor para todo mundo. Para todo mundo menos para mim. Menos para Isabela, que te pergunta por que o tio Rafael não almoça mais com vocês. Menos para Sofia, que sorri toda vez que me vê. Marina soluçou. Para de falar assim. Marina, olha para mim. Ela levantou os olhos e Rafael viu ali todo o amor que ela sentia por ele, todo o desespero de ter que abrir mão da felicidade que haviam encontrado juntos. Se você for embora, eu vou atrás de vocês. Não importa para onde vá, eu encontro. Rafael, porque vocês são minha família, a única que eu quero. E famílias lutam uma pela outra. Mas mesmo enquanto dizia isso, Rafael sabia que Marina havia tomado sua decisão. Ele via na postura dela, na resignação dolorosa em seus olhos. Ela havia escolhido protegê-lo, mesmo que isso significasse destruir a si mesma. Na manhã seguinte, Rafael acordou com o apartamento em silêncio. Um silêncio diferente que o fez levantar rapidamente e correr para o quarto das meninas. Estava vazio. Na cozinha, encontrou um bilhete sobre a mesa. Rafael, obrigada por tudo que fez por nós. Essas semanas foram as mais felizes da minha vida. E das meninas. Isabela vai se lembrar para sempre do homem bonito que a ensinou a andar de bicicleta. Sofia vai crescer sabendo que existem homens bons no mundo por sua causa. Não tente nos encontrar. É melhor assim. Com todo o meu amor, Marina PS. As chaves estão na gaveta. Cuidei de tudo como você gosta antes de sair. Rafael amassou o papel com força, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Correu até a garagem, pegou o carro e saiu pelas ruas de São Paulo procurando por elas, mesmo sabendo que era inútil. Marina era inteligente demais para deixar pistas.
3 dias depois, Eduardo encontrou Rafael no escritório, bêbado, rodeado de papéis da empresa espalhados pelo chão. Cara, você precisa se recompor. A reunião com os americanos é amanhã. Cancela. Não posso cancelar. Isso representa 15 anos de trabalho. Rafael olhou para o sócio com olhos vermelhos. Eduardo, eu cometi o maior erro da minha vida. Deixar ela ir embora? Deixar ela pensar que tinha que escolher por mim. Eduardo se sentou na poltrona em frente à mesa. Rafael, talvez seja melhor assim. Você volta ao foco, a empresa não corre riscos. A empresa pode ir para o inferno. Rafael se levantou cambaleando. Eduardo, pela primeira vez na vida eu fui feliz. Completamente, totalmente feliz. E deixei o medo destruir isso. Rafael, vou atrás delas. E a fusão? Rafael olhou para o sócio como se o visse pela primeira vez. A fusão vai continuar existindo se eu estiver aqui ou não. Mas Marina e as meninas, elas não vão esperar para sempre. Era hora de escolher entre o homem que sempre foi e o homem que queria ser. E pela primeira vez na vida, Rafael Andrade sabia exatamente qual escolha fazer. A chuva caía forte sobre o para-brisa do carro quando Rafael finalmente a encontrou. 2 semanas de busca incansável, contratando detetives particulares, vasculhando registros de hotéis baratos, ligando para todos os números que Marina poderia conhecer. Até que um investigador a localizou numa pequena pousada em Ubatuba, litoral de São Paulo. Rafael dirigiu durante a madrugada, o coração batendo cada vez mais forte conforme se aproximava do destino. A pousada era simples, modesta, exatamente o tipo de lugar onde Marina se sentiria segura e passaria despercebida. Eram quase 6 da manhã quando ele estacionou em frente ao estabelecimento. A proprietária, uma senhora de meia idade, inicialmente se recusou a dar informações sobre hóspedes. Mas quando Rafael explicou a situação, omitindo detalhes comprometedores, mas deixando claro que procurava pela mulher que amava e pelas filhas dela, a mulher se compadeceu. Quarto 8, mas elas saem cedo para a praia. A menina maior adora brincar na areia. Rafael agradeceu e decidiu esperar na praia. Sentou-se num banco próximo ao mar, observando o movimento matinal dos pescadores e dos primeiros banhistas. O sol nascente pintava o céu de tons alaranjados, e pela primeira vez em 2 semanas, ele se permitiu sentir uma pontinha de esperança. Foi então que as viu. Marina caminhava pela areia com Sofia no colo e Isabela correndo à frente, coletando conchinhas numa pequena sacola de praia. Mesmo de longe, Rafael percebeu que ela estava mais magra, com olheiras profundas. Isabela também parecia diferente, menos falante, mais contida. Rafael se levantou e começou a caminhar em direção a elas. Isabela foi a primeira a vê-lo. A menina parou abruptamente, deixando cair a sacola de conchas, e correu na direção dele aos gritos. Tio Rafael! Tio Rafael! O som fez Marina se virar rapidamente. Quando seus olhos encontraram os dele, ela ficou paralisada. Rafael pegou Isabela no colo, girando a menina que ria e chorava ao mesmo tempo. Eu sabia que você ia nos encontrar. Eu disse para a mamãe que você vinha. Marina se aproximou lentamente, Sofia ainda no colo. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, e Rafael percebeu que ela estava lutando entre a alegria de vê-lo e o medo do que isso significava. Como nos encontrou? Ela perguntou, a voz embargada. Não importa. Importa que encontrei. Rafael abaixou Isabela e deu um passo em direção a Marina. Podemos conversar? Marina olhou ao redor. Alguns outros turistas observavam a cena com curiosidade. Isabela, pega suas conchinhas e vai brincar ali perto. Não saia do meu campo de visão. A menina obedeceu rapidamente, percebendo a tensão entre os adultos. Marina, Rafael começou. O que você fez foi nobre, mas foi errado. Errado? Você tomou uma decisão que cabia aos dois. Decidiu por mim sem me consultar. Eu estava te protegendo. De quê? Da possibilidade de ser feliz? De ter uma família? Marina balançou Sofia nos braços, tentando acalmar a bebê que começava a choramingar. Rafael, suas responsabilidades, a empresa, os americanos, tudo isso é importante.
Sabe o que descobri nas últimas 2 semanas? Rafael moveu-se mais para perto. Descobri que nada disso importa se eu não tenho vocês para compartilhar. E Marcos? Resolvido. Marina o olhou surpresa. Como assim resolvido? Rafael suspirou. Contratei o melhor advogado criminalista de São Paulo. Investigamos a vida de Marcos e descobrimos coisas interessantes. Dívidas com agiotas, passagens pela polícia por perturbação, 2 registros de violência doméstica com ex-namoradas. Ele tem passagem por violência. E mais. Descobrimos que ele tem outros 2 filhos que não reconhece nem paga pensão. Quando o advogado apresentou essas informações para ele, junto com uma proposta de renúncia total dos direitos paternos sobre Sofia em troca de não ser processado por abandono de incapaz, ele aceitou na hora. Marina ficou em silêncio, processando a informação. Sofia é legalmente só sua agora. Marcos assinou um documento renunciando para sempre a qualquer direito sobre ela. Em troca, não o processamos e ele desaparece das nossas vidas para sempre. Por quê? Por que fez isso? Porque Sofia é minha filha também. No coração ela sempre foi, e ninguém ameaça minha família. As palavras fizeram Marina começar a chorar de novo. Rafael, mas e a empresa e os americanos? Rafael sorriu pela primeira vez em 2 semanas. A fusão foi aprovada. Os americanos ficaram impressionados com minha estabilidade emocional renovada. Eduardo disse que nunca me viu negociar com tanta clareza de objetivos. Não entendo. Marina, quando você foi embora, eu percebi que havia passado anos tentando controlar tudo por medo de perder. Mas o medo de perder me fez perder o que realmente importava. Então mudei a estratégia. Como assim? Rafael pegou a mão livre de Marina, entrelaçando os dedos. Disse para os americanos exatamente quem eu era. Que tinha uma mulher incrível e 2 filhas maravilhosas que eram minha prioridade. Que minha empresa era importante, mas minha família era essencial. E sabe o que aconteceu? Marina balançou a cabeça, hipnotizada por suas palavras. Eles respeitaram isso. Disseram que homens com famílias sólidas tomam decisões mais equilibradas, que preferem parceiros que sabem o que realmente valorizam na vida. Rafael, Marina, nas últimas 2 semanas construí um novo modelo de trabalho. Contratei uma equipe de gestão mais robusta, delegei responsabilidades, estabeleci limites claros entre vida pessoal e profissional. A empresa não só sobreviveu como prosperou. Marina olhava para ele como se estivesse vendo um homem diferente. E mais, Rafael continuou, comprei uma casa. Uma casa? Uma casa com jardim em Alphaville. 5 quartos, piscina, área de lazer. Uma casa para uma família. Rafael, você está falando como se eu quisesse me casar com você. É exatamente isso que estou falando. Rafael se ajoelhou na areia molhada, ainda segurando a mão de Marina. Isabela, que observava de longe, começou a correr na direção deles, gritando de alegria. Marina Santos, você quer se casar comigo? Rafael, levanta da areia, você vai se sujar todo. Só me levanto se você responder. Marina ria e chorava ao mesmo tempo. Sofia batia palminhas como se entendesse a importância do momento. Isso é loucura. Nos conhecemos há poucos meses. E em poucos meses você me ensinou mais sobre amor do que aprendi em toda a minha vida. Marina, não quero mais um dia sem acordar ao seu lado. Não quero mais uma noite sem ajudar a colocar as meninas para dormir. Não quero mais uma refeição sem vocês 3 na mesa comigo. Isabela chegou correndo e se jogou em cima dos 2. Fala sim, mamãe, fala sim! Marina olhou para a filha mais velha, depois para Sofia, que sorria no seu colo, e finalmente para Rafael ainda ajoelhado na areia. Rafael, tem certeza? Porque uma vez que eu disser sim, não vou mais deixar você desistir de nós. Marina Santos, se você me der a honra de ser seu marido, eu prometo que vou passar o resto da vida provando que você fez a escolha certa. Sim, a palavra saiu baixinho, quase sussurrada. Sim? Sim, eu aceito me casar com você. Rafael se levantou e beijou Marina ali mesmo na praia, enquanto Isabela dançava ao redor deles e Sofia ria no colo da mãe. Foi o primeiro beijo deles, carregado de semanas de saudade,
meses de tensão sexual e toda a promessa de uma vida inteira pela frente. Quando se separaram, Rafael encostou a testa na dela. Tem uma coisa que não te contei ainda. O quê? Eu amo você, Marina, perdidamente, completamente, para sempre. Eu também te amo, tanto que doía ficar longe. Nunca mais. Prometo que nunca mais vamos nos separar. Eles voltaram para São Paulo no mesmo dia. A casa nova estava pronta, mobiliada e decorada. Rafael havia pensado em cada detalhe. Um quarto de princesa para Isabela, um berçário perfeito para Sofia, uma suíte master espaçosa para eles, e uma sala de brinquedos que fez os olhos de Isabela brilharem, de felicidade. É nossa casa de verdade? Isabela perguntou, rodando pela sala. Nossa casa para sempre, Rafael confirmou. O casamento aconteceu 2 meses depois, numa cerimônia íntima no jardim da nova casa. Poucos convidados, mas muito amor. Eduardo foi o padrinho, apesar de ainda estar se acostumando com a nova versão de Rafael. Isabela foi a daminha mais orgulhosa do mundo, e Sofia, aos 10 meses, tentava engatinhar atrás da irmã durante toda a cerimônia. Na noite de núpcias, depois que as meninas dormiram, Rafael e Marina finalmente se entregaram um ao outro completamente. Não foi apenas desejo físico que os consumiu, mas a necessidade de se conectarem em todos os níveis possíveis. Eles fizeram amor com a ternura de quem espera há meses, com a paixão de quem quase perdeu tudo, com a certeza de quem tem uma vida inteira pela frente. Não acredito que isso é real, Marina sussurrou deitada no peito de Rafael depois. É real, e é para sempre. Rafael? Obrigada por não ter desistido de nós. Marina, eu te amo tanto que seria capaz de percorrer o mundo inteiro para te encontrar. Sempre. 1 ano depois, Rafael adotou oficialmente Isabela e Sofia. O processo foi rápido e sem complicações, especialmente depois que Marcos havia renunciado aos direitos sobre Sofia. No dia da audiência, Isabela segurou a mão de Rafael com orgulho e disse ao juiz: Agora o tio Rafael vai ser meu papai de verdade? Ele já era seu papai de verdade, amor. O juiz respondeu com um sorriso. Agora é só oficial. Sofia deu seus primeiros passos no jardim da casa, cambaleando entre os braços de Marina e Rafael. Isabela gritava instruções para a irmãzinha, como uma técnica de futebol miniatura. Rafael gravou tudo, percebendo que aqueles momentos simples eram mais valiosos que qualquer conquista empresarial. A TechVision prosperou sob o novo modelo de gestão. Rafael descobriu que ser um pai e marido presente não prejudicara sua capacidade de liderança. Pelo contrário, havia tornado suas decisões mais sábias e equilibradas. A empresa expandiu para 5 países, mas ele nunca mais perdeu um jantar em família ou uma apresentação escolar de Isabela. Marina voltou a estudar, fazendo um curso de administração online. Rafael insistiu em pagar, mas ela fez questão de que fosse tratado como um empréstimo, que ela pagaria quando se formasse e começasse a trabalhar na área administrativa da TechVision. Não, aceito que minha esposa seja minha dependente, ela disse com firmeza. Somos parceiros em tudo. E eram. Em cada decisão, em cada alegria, em cada desafio. Rafael aprendeu que amor verdadeiro não é perder independência, é escolher construir algo junto que é maior que a soma das partes. Numa tarde de domingo, 2 anos após o casamento, Rafael observava do terraço da casa sua família no jardim. Marina estava grávida de 6 meses do primeiro filho do casal. Isabela, agora com 6 anos, empurrava Sofia no balanço enquanto contava histórias elaboradas sobre princesas corajosas. Sofia, quase 3 anos, ria, alto das aventuras imaginárias da irmã. Eduardo chegou para o almoço dominical, que havia se tornado tradição. Cara, você tem certeza de que não era você quem precisava ser salvo? Ele brincou, observando a cena. Rafael sorriu. Tenho certeza de que a gente se salvou mutuamente. E agora? Mais um bebê chegando. Você vai conseguir dar conta? Rafael olhou para Marina, que fazia caretas engraçadas para Sofia, seus cabelos brilhando ao sol, sua barriga arredondada, prometendo mais uma vida para amar. Eduardo, eu costumava achar que amor significava perda de controle, que era perigoso, arriscado,
que podia me destruir. E mudou de ideia? Descobri que amor é a única coisa que realmente nos constrói. Que família não é uma distração da vida, é a razão de viver. Isabela correu na direção deles. Papai, vem brincar com a gente. A mamãe disse que você e o tio Eduardo podem ser os dragões que a gente precisa derrotar. Rafael se levantou ajeitando a camisa social. Dragões, é? Acho que posso aceitar esse papel. Eduardo riu. Nunca pensei que veria Rafael Andrade aceitando ser derrotado por uma menina de 6 anos. Não é derrota, Rafael respondeu descendo as escadas em direção ao jardim. É vitória, a maior vitória da minha vida. À noite, depois que as meninas dormiram, Rafael e Marina se sentaram na varanda, ela recostada entre suas pernas, as mãos dele protegendo sua barriga. Em que está pensando? Ela perguntou. Em como era minha vida antes de encontrar vocês. Como era vazia, mesmo com todo o sucesso. E agora? Agora acordo todos os dias grato. Grato por ter entrado naquela padaria. Grato por você ter aceitado minha proposta maluca. Grato por ter tido coragem de ir atrás de vocês quando você fugiu. Marina se virou nos braços dele para poder olhar em seus olhos. Rafael, você me deu muito mais do que uma casa e segurança. Me deu a chance de ser amada completamente. Me ensinou que eu merecia ser feliz. E você me ensinou que amor não é fraqueza, é a maior força que existe. Eles se beijaram devagar, sem pressa, saboreando o momento. O bebê se mexeu na barriga de Marina, lembrando-os de que sua família continuaria crescendo. Como vamos chamá-lo? Rafael perguntou, acariciando a barriga da esposa. Se for menino, Pedro. Se for menina, Clara. Por quê? Pedro significa pedra, solidez. Como você trouxe para nossas vidas, Clara significa luz, clareza. Como vocês trouxeram para a minha. Rafael sorriu beijando o pescoço de Marina. Qualquer nome vai ser perfeito, porque será nosso. 3 meses depois, Pedro nasceu numa madrugada chuvosa de março, exatamente 1 ano após o dia em que Rafael encontrara Marina na praia de Ubatuba. Isabela segurava Sofia no colo enquanto conheciam o irmãozinho, ambas fascinadas com o bebê minúsculo. Ele é igualzinho ao papai, Isabela declarou com autoridade. Olha o nariz. Sofia tentava tocar o rosto do bebê com dedos curiosos. Meu mano, ela dizia, orgulhosa. Marina observava Rafael segurando Pedro e seu coração se encheu de uma gratidão tão intensa que quase doía. Quem diria que aquele encontro casual numa padaria resultaria nisso? Uma família completa, um amor verdadeiro, uma vida plena de significado. Obrigada, ela sussurrou. Pelo quê? Rafael perguntou, sem tirar os olhos do filho. Por ter me permitido amar você, por ter insistido em nós, por ter transformado o meu mundo. Rafael olhou para ela, depois para Isabela e Sofia, admirando o irmão, e finalmente para Pedro, dormindo em seus braços. Marina, eu que agradeço, porque vocês não só transformaram meu mundo, vocês me deram um mundo onde vale a pena viver, vale a pena lutar, vale a pena acordar todos os dias. Isabela se aproximou e sussurrou no ouvido dele. Papai, agora nossa família está completa. Rafael olhou ao redor, para sua esposa recuperando-se do parto com um sorriso radiante, para suas 3 crianças que o amavam incondicionalmente, para a casa cheia de risadas e vida que haviam construído juntos. Está completa, princesa. Perfeitamente completa. E enquanto a chuva caía lá fora, criando uma sinfonia suave nas janelas, Rafael Andrade finalmente entendeu o verdadeiro significado de sucesso. Não era sobre dinheiro, poder ou conquistas empresariais. Era sobre amor. Era sobre família. Era sobre encontrar pessoas que fazem você querer ser melhor a cada dia. Era sobre uma segunda chance que começou numa padaria simples e se transformou numa vida extraordinária. E ali, segurando seu filho recém-nascido, enquanto observava sua família ao redor, Rafael soube que havia encontrado sua maior conquista. Havia encontrado o lar.